Alerta ligado no Vasco da Gama e não poderia ser diferente. Sobrou para o técnico Fernando Diniz. Mais uma derrota, dessa vez em São Januário. Algo que não acontecia desde novembro de 2024. O Vasco volta a perder dentro da sua casa. O Vasco tem 7 derrotas em 11 partidas no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 2 vitórias nos últimos 12 jogos disputados. E tem gente que ainda acha que tá maneiro. Não tá. Não tá. E se não mudar, meu amigo vascaíno, a situação que hoje já é ruim vai ficar ainda pior. Eu aqui nesse Acorda Vascão vou trazer a você tudo sobre, tudo que rolou ontem dentro de São Januário. Vou trazer aqui a você, meu amigo torcedor vascaíno, as palavras do técnico Fernando Diniz. Vou trazer também aqui a você, neste Acorda Vascão, informações importantes sobre a partida de ontem entre Vasco da Gama e a equipe do Red Bull Bragantino no nosso Caldeirão. Números impressionantes que trazem ainda mais dor para essa derrota que ocorreu ontem dentro do Caldeirão. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades. Você terá aí pela frente um Acorda Vascão bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações para todos vocês. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu sou o Lucas, para você que não me conhece, estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Tem também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o último vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da noite, para fechar o seu dia com as últimas informações do nosso Cruz Maltino. Então, é claro, eu conto muito aí com você, eu conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para ajudar o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Show? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, meu amigo torcedor vascaíno. Quero começar aqui primeiramente com vocês este Acorda Vascão, falando com relação à partida de ontem entre Vasco da Gama e Red Bull Bragantino, porque é de fato impressionante. É impressionante a derrota, porque nenhum vascaíno, vamos ser sinceros, esperou que o Vasco fosse perder ontem em São Januário, mesmo enfrentando um grande adversário. O fator casa, o fator Caldeirão, a invencibilidade jogando dentro de São Januário, o técnico Fernando Diniz na beirada de campo, tudo isso empurrava o torcedor vascaíno para um sentimento de que ontem mesmo, diante do adversário, o Vasco iria conseguir os 3 pontos e iria conseguir a vitória. E não conseguiu, perdeu pelo placar de 2-0, mas o sentimento de tristeza, de fato, ele vem de uma forma muito forte ao ver, os números do jogo evidenciam mais do que nunca que mesmo diante de uma derrota, talvez o Vasco não tenha merecido perder esse jogo em casa. O Vasco ele fecha a partida com 67% de posse, meu amigo. O Vasco ele fecha a partida com 20 finalizações. O Vasco ele fecha a partida com 7 escanteios a seu favor. O Vasco ele foi superior ao Red Bull Bragantino durante grande parte da partida. Aí muito vence do discurso de Lucas. O Vasco ele teve números melhores do que o Red Bull Bragantino, porque o Red Bull Bragantino fez um gol aos 2 minutos de jogo. E aí, ao fazer o gol, o que é uma análise tática completamente justificável, ao fazer o gol, o Red Bull Bragantino se joga lá para trás e entrega a bola para o Vasco. Ok. Mas eu vou usar para você de uma mesma análise tática de um jogo em que o Vasco também leva um gol no início, mesmo assim foi pior, contra o Corinthians, lá na Arena Corinthians. O Corinthians abre o placar aos 12 minutos com o Yuri Alberto, e o Vasco ele fecha o jogo com menos posse que o Corinthians, e com o mesmo número de finalizações no gol do Corinthians, e com relação ao número de finalizações do Corinthians ao gol do Vasco. Então esse papo de que o Vasco ele só jogou bola ontem contra o Red Bull Bragantino porque o Red Bull Bragantino deu a bola para o Vasco, não tem tantas verdades assim. Porque o Vasco ele jogou bola. Infelizmente levou um gol bobo,
ridículo que não poderia ter levado, mas o Vasco ontem jogou bola contra o Red Bull Bragantino. O Vasco conseguiu competir com hoje uma das melhores equipes do futebol brasileiro. O Vasco ele troca o dobro quase de passes do Red Bull Bragantino. O Vasco ele troca 702 passes, o Bragantino 356 passes. O Vasco tem 91% de acerto na precisão do passe. O Vasco ele jogou uma partida boa e o que revoltou foram as falhas defensivas, que não podem ocorrer. Tanto no primeiro, um gol de escanteio, uma jogada boba no início do jogo, e o segundo gol do Pita, dominando a bola no peito dentro da área e chutando no gol do goleiro Léo Jardim. 2 erros que não podem acontecer, e foi exatamente esses 2 erros que o técnico Fernando Diniz caiu no pau na entrevista coletiva. Se liga só nas palavras do técnico, completamente revoltado com os erros do Vasco em campo ontem contra o Bragantino em São Januário. Se liga só. Primeiramente, boa noite. Eu não vou falar de contratação agora, não vou ser incoerente. Cheguei aqui semana, quarta-feira, estava falando que eu gosto do elenco do Vasco. Pontualmente, se a gente tiver bons jogadores para contratar, a gente vai contratar. O sinal de alerta do Vasco está ligado desde quando eu cheguei. A situação no Campeonato Brasileiro é uma situação extremamente delicada. O time tem 10 pontos em 11 partidas. E é isso, em relação... Bom, vocês vão perguntar daqui a pouco em relação ao jogo, mas vou até me adiantar. O que prejudicou demais a partida, nós tomamos 2 gols, mas extremamente fáceis de serem evitados. Uma bola parada, que a gente treinou muito. Os caras tiveram 2 ou 3 escanteios e conseguiram fazer um gol na gente. Uma bola raspada de primeiro pau. Com 2 minutos de jogo, um lateral nosso, que a gente entregou, e terminou no escanteio do lado oposto, que é uma coisa que também a gente tinha alertado, que eles acabam, quando eles pegam a bola, eles tiram a bola de um corredor e botam no outro. E um segundo gol mais fácil ainda de ser evitado. Uma área, 2 caras para marcar na área, a gente conseguiu não marcar, e deixou o jogador finalizar. E de maneira geral o time não jogou mal com a bola, não jogou mal. Finalizou 20 vezes, o Bragantino finalizou 4 vezes. A gente não teve efetividade, a gente teve chances claras para fazer o gol e não fez gol. Mas a gente precisa ser efetivo, mas mais do que ser efetivo, a gente pode tomar outro tipo de gol. Porque o adversário se esforçou muito para fazer, fez coisas diferentes que o Bragantino até poderia ter feito, que é um time bom, mas não foi o que aconteceu. A gente facilitou demais os 2 gols que a gente tomou. Bom, meu amigo, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz. E prosseguindo com o vídeo, né, agora, amigo torcedor vascaíno, o que resta é mais do que nunca ligar esse sinal de alerta dentro do Vasco, pois tá aparecendo aí na imagem a vocês, o Vasco hoje é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro. A situação do Vasco é muito ruim na tabela de classificação. O Vasco tem 10 pontos conquistados, está aí apenas 1 à frente do Vitória, que é o 17º, e está 2 apenas de Santos e Juventude, 18º e 19º colocado. O Vasco vive um momento muito ruim. O Vasco tem a possibilidade real de ainda nesta 11ª rodada terminá-la dentro do Z4 e, acima de tudo, terminar ainda na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje, ele para terminar dentro da zona, ele precisa apenas de uma vitória simples do Juventude contra o Grêmio, dentro do estádio Alfredo Jaconi, que não é nenhuma loucura pensar nisso, e de uma vitória simples do Santos contra o Botafogo, uma vitória difícil, mas que pode vir a acontecer. Uma vitória do Fortaleza contra a equipe do Flamengo hoje no Maracanã. Ou uma vitória do Vitória contra a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena. Qualquer 2 desses 4 resultados, se acontecerem, o Vasco da Gama terminará essa rodada dentro do Z4. Esta é a situação do Vasco. A sorte é que o Vasco, ele deu assim de forma até absurda que todos esses adversários pegam adversários super difíceis também, né? O Santos enfrenta um Botafogo, o Fortaleza enfrenta um Flamengo, o Juventude, que é um jogo mais fácil, enfrentando o Grêmio, que é um clássico local, e o Vitória enfrentando o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. A sorte do Vasco da Gama, porque de fato a situação, amigo vascaíno, é muito tensa. O Vasco ele precisa o quanto antes virar essa chave. Em exatamente 11 jogos no Campeonato Brasileiro, o Vasco tem 3 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. O Vasco tem 10 pontos conquistados em 33 disputados. Isso é completamente surreal. Completamente surreal.
real. E o técnico Fernando Diniz foi perguntado sobre isso ontem na entrevista coletiva, né? Ele foi questionado sobre a situação atual do Vasco, sobre o que acontece no Vasco da Gama, esse aspecto emocional do Vasco e o que, acima de tudo, o torcedor vascaíno ele pode esperar para o segundo semestre. Ele fala sobre isso, sobre esse aspecto físico, técnico, emocional e também sobre o que o vascaíno pode ver o Vasco alcançando depois da parada para o Mundial. Se liga só. Para nós, ela vai vir num bom momento, as duas paradas, para a gente treinar mais, dar mais condição para o time. E é o que a gente vai tentar fazer, trabalhar com extrema dedicação e o time ficar mais forte e ganhar recursos em todos os aspectos do jogo, na parte física, na parte técnica, na parte emocional. Eu acho que para a gente as paradas ela vai ser boa, tanto uma como outra. Não, eu acredito muito no time, que a gente vai conquistar coisa positiva, o time vai melhorar. Eu não acho também que o time, na minha conta, pode botar, desde que eu assumi aqui. Eu assumi, não vou ficar falando do para trás. Falar do para cheguei e tenho que ajudar o time a ganhar jogo. Eu não acho que o time, se comparar ao jogo do Fluminense, que esse jogo jogou muito melhor que o jogo do Fluminense, mas muito melhor. Muito melhor. Só que a gente precisa fazer o gol e não pode tomar. Um time que tem, se você tem 20 finalizações, o outro adversário tem 4, quando você olha, se você não sabe o resultado do jogo, você acha que foi 2-0, pelo menos, para o Vasco. Então a gente não pode perder o número de chances que a gente perdeu, mas eu repito, mais do que isso, a gente não pode tomar os gols que a gente tomou no jogo de hoje. Acho que eram gols muito evitáveis. Meu amigo torcedor vascaíno, então assim, o clima não é nada bom, alerta tá completamente ligado, e as pessoas que trabalham dentro do Vasco da Gama, elas precisam ser cobradas, tá? Não se pode passar ileso. Não se pode passar ileso o que está acontecendo hoje dentro do Vasco. Eu volto a repetir, o Edmundo é uma pessoa que tem muitas críticas a serem feitas sobre ele. Erra muito, dá muita bobeira, dá muito vacilo. Mas as palavras que o Edmundo colocou com relação à pessoa do presidente Pedrinho, do diretor executivo Marcelo Santana, me desculpe, elas batem completamente com o atual momento do Vasco. O Vascaíno, ele tomou de 4 para o Porto Cabello. O Vasco, ele tomou de 2 para o Vitória de virada com a mais. Foram 6 gols em 2 partidas de forma ridícula. E apenas o Marcelo Santana foi punido. Então aquele papo de bucha, lembra que o Edmundo disse que o Pedrinho, quando contrata o Marcelo Santana, ele diz: o Vasco precisa contratar um bucha para demiti-lo quando passar por alguma crise. E meu amigo torcedor vascaíno, parece que de fato o bucha ele foi contratado, parece que de fato ele foi também demitido. É complicado, cara. É uma grande vergonha, essa é a realidade, o que aconteceu ontem dentro de São Januário. E o Fernando Diniz, ele fala sobre isso. O Fernando Diniz ficou muito chateado, tá? Ficou muito triste com a postura do Vasco e ele reclamou do sistema ofensivo e ainda disse que o Vasco precisa parar de vacilar. Se liga só. Em relação à página, eu não vou te falar que a partida de hoje não era a partida para ter perdido. Um time que tem esse desempenho que teve hoje, e se jogar outras vezes, a tendência é de ganhar um jogo como o de hoje. Eu não consigo separar, se você perguntar para mim, eu não vou falar assim, perdeu para os caras da parte de cima, a gente não vai aceitar perder para os caras de cima. O campeonato do Vasco vai ser lutar pelo próximo jogo, ganhar e subindo gradativamente, não olhar. Eu não vim para o Vasco pensando, falar assim, é lógico que a gente está numa condição hoje, você fala assim, hoje, a gente precisa sair da zona de rebaixamento, daquela zona perto ali da zona de rebaixamento. Esse é o campeonato do Vasco hoje, mas não é o campeonato que eu quero disputar com o Vasco, de maneira nenhuma. Os caras me contrataram, ninguém me contratou para isso. E eu não sou assim e não vou ser assim nunca. Agora, se precisasse, você tem que fazer o que tem preciso. Nesse momento aqui, a gente precisa se afastar da zona de rebaixamento. Mas eu não quero disputar para o Vasco isso. A gente precisa vencer, precisa parar de vacilar, ser mais consistente, ganhar jogos e sair dessa zona para pensar a coisa melhor. Nesse momento aqui, a gente precisa se afastar da zona. Mas eu não fico pensando na zona de rebaixamento, eu fico pensando que a gente tem condição de ganhar o próximo jogo, e o próximo jogo, e o próximo jogo. Meu amigo vascaíno, tem que parar mesmo, tá? Porque se não parar, o Vasco vai parar na Série B. Mas deixe a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas, né, desse domingão triste, tenso,
Mas amanhã não, hoje à tarde, ainda por volta de 2, 1 hora, eu tô aqui para trazer ainda mais novidades e informações a você com o nosso Fala Gigante. Show? Vamos que vamos, curta, compartilhe, ajudem o nosso crescimento, venha fazer parte da nossa família. Obrigado por estar aqui nessa manhã de domingo e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.